Oi pessoal, eu sou o Cristiano Quioca, estamos apresentando o programa Aflições Econômicas. O tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é recém-saído o balanço do Cruzeiro estarreceu todo o mundo do futebol. Mesmo sendo um assunto muito comentado nos programas esportivos, devido à magnitude do rombo apresentado pelo clube, ele acabou virando notícia. Eu há muito tempo já faço alguns posts acerca das finanças no futebol, pois é uma coisa que me deixa muito assustado como são mal administrados e como falta um senso de propriedade. A cultura ownership, né, usando o termo em inglês. E o Cruzeiro, ele conseguiu fazer o que os clubes cariocas fizeram em 20 ou 15 anos, o Cruzeiro fez em menos de 5 anos. Isso é, destruiu completamente sua saúde financeira e o seu futuro mesmo, a sua sobrevivência. O Cruzeiro, me arrisco a dizer que será o primeiro clube brasileiro de grandes dimensões, o clube tradicional, a decretar falência. Não há outro caminho para o Cruzeiro que não seja esse. Vamos antes mergulhar um pouco nos números, para a gente entender. A gente está falando de um prejuízo no ano de 2019 que o Cruzeiro teve de 394 milhões de reais, quase 400 milhões de reais, para uma receita de apenas 280 milhões de reais. Então, o custo do Cruzeiro ele foi muito maior do que a sua receita. Só a despesa das atividades no Cruzeiro, eu fiz algumas anotações aqui, quando a gente analisa a balança, a gente mergulha um pouco nos números, foi de 477 milhões. O custo das atividades que geraram receita de 280 foi de 480. Mais as despesas de pessoal e administrativos, mais 70 milhões. A gente está falando aí de um custo de 550 milhões no ano de 2019 para uma receita de apenas 280, isso sem contar as despesas financeiras. O que é isso? É o custo da dívida que o Cruzeiro tem, que tem que pagar de juros e amortizações. E isso leva a dívida do Cruzeiro a 800 milhões de reais. É quase 1 bilhão de reais que o Cruzeiro enfrenta de dívidas e um problema que agrava ainda mais. Essa é uma dívida de curto prazo, né? Eu chamava o passivo circulante. O passivo circulante do Cruzeiro dentro desses 800 milhões de reais é de 680, quase 700, que ele tem que pagar no prazo de um ano. O que preocupa ainda mais, e aí já vai dando conotações da inviabilidade financeira. Se o Cruzeiro teve receita de 280 milhões em 19, como ele caiu para a Série B no ano de 2019, ele perde as receitas de televisão, que é as cotas de televisão que os clubes que disputam a Série A recebem, e é um drop de quase de 100 milhões para 6 ou 7 milhões. Então a receita total esperada do Cruzeiro para 2020 é de 50 milhões. Bem otimista, né? Se conseguir efetivar a venda de jogadores, uma coisa que é sempre imprevisível e não está, né, no controle do clube, porque a venda depende de um comprador também, né? E quando você faz o orçamento colocando lá a venda de jogadores no valor tal, você não combinou isso com quem vai comprar. Então é sempre uma expectativa futura, mas ela não está sob controle total do clube. Então você imagina, o clube que tem para pagar em 2020 praticamente 700 milhões de reais, disputando a Série B com uma receita de 50 milhões, a falência é eminente do Cruzeiro. E um problema se agrava, né? Porque além dessa dívida de 800 milhões, os clubes de futebol têm muito problema trabalhista, né? Muitos contratos mal feitos, muitas contas que aparecem do nada, é o tal do esqueleto no armário. E nos clubes de futebol é um esqueleto por semana. O Palmeiras, que é um exemplo aí que conseguiu sanear suas finanças de uma forma até impressionante nos últimos 5 anos. Eu conversando com o diretor financeiro do Palmeiras, ele diz: realmente, aqui a gente tem que lidar com a previsão a gente faz, semana seguinte aparece um jogador que jogou aqui em 1998,
que a justiça deu ganho de causa, então é realmente muito difícil você controlar os passivos do clube de futebol. Então tem esse agravante no Cruzeiro ainda, e o pior, eu selecionei aqui uma questão que a dívida financeira ela tange dentro de campo também, né? Ela alcança o dentro de campo e nas competições. Então, o Cruzeiro tem com clubes europeus e brasileiros, por conta de transferências não pagas, uma dívida aí de 85 milhões de reais. Já é inapelável, sai em última instância, que para começar a Série B agora de 2020, o Cruzeiro já perde 6 pontos. Dentro de poucas semanas, poucos dias, sairão outras resoluções, da qual o Cruzeiro não tem praticamente mais defesa e não cabe mais recurso, no qual ele pode perder mais pontos ainda determinado pela FIFA. E ir até automaticamente para a Série C, o que é o mais provável, hein? Os advogados já não têm muito argumento para sair dessa punição. Então, se você imagina que o Cruzeiro sei lá, um estimado... Na verdade, veja bem, eu vou falar aqui que o Cruzeiro vai receber 10 milhões de receita da TV, na verdade seria uns 30, mas como ele já antecipou 20, quer dizer, já gastou nos outros anos 20 milhões da receita que receberia agora em 2020, então ele só tem 10 a receber. Indo para uma Série C, isso cai mais ainda. A gente pode imaginar que isso aí é feito de coronavírus, da pandemia, mas não. Isso tudo que a gente está vendo aqui é antes do caos que virá com essa parada geral do futebol. O Cruzeiro já se encontrava numa situação muito difícil, com muita dificuldade, talvez era pouco provável que ele se classificasse para as semifinais do Campeonato Mineiro, o que significa menos receita ainda, então quer dizer, aqueles 50 milhões ali já vão ficando cada vez menos factíveis. Os jogadores estão abandonando o clube, porque ele não tem nem como pagar os jogadores que tinham em 2019, que era uma das folhas mais caras do Brasil. Então, a situação do Cruzeiro ela é uma bola de neve, mas a bola está rolando com uma velocidade impressionante, como se ela viesse do cume de um Alpe suíço e não parasse de rolar para baixo. E aí a gente pode enfrentar a primeira falência. O que acontece aí quando um clube vai à falência? Não tem muita jurisprudência sobre isso, a gente não tem um histórico muito grande de como isso deve ser procedido no Brasil. Mas, como é um assunto que sempre me afligiu demais, ver as finanças dos clubes de futebol tão maltratadas, eu já imaginei, já simulei muitas vezes isso acontecendo. Então vamos lá. O Cruzeiro foi à falência. Olha, eu devo 800 milhões, não tenho como pagar, minha receita foi para 10 milhões, acabou. Então, os credores, isso é, jogadores que têm a receber, técnicos que têm a receber, funcionários que têm a receber, bancos que emprestaram dinheiro. Por exemplo, o Cruzeiro tem uma dívida com o gestor da Arena Mineirão lá, de 47 milhões. Então, quer dizer, e 47 milhões é quase 5%, né, da dívida total do Cruzeiro, do clube. Então, a gente está vendo aí que os credores todos, eles se juntam, eles vão ali nos ativos do clube. O que o clube tem de ativos? Ele tem alguns passes de jogadores, né? Não é mais passe que se diz, mas alguns contratos de jogadores. Ele tem, muitas vezes alguns têm estádio, não é o caso do Cruzeiro, ou o Cruzeiro talvez tenha a Toca da Raposa, algum centro de treinamento. Isso é bens tangíveis. E um bem intangível, que no caso dos clubes é o que mais vale, que são suas marcas. Há muito tempo atrás, numa grande live que eu fiz com o Paulo Cogos, eu coloquei como os clubes eles já dissociaram de suas raízes, né, das suas comunidades, e os torcedores do clube deixaram de ser os sócios do clube e eles são simplesmente seguem uma marca, né? Um clube que é o que povoa o imaginário deles. No caso dos clubes brasileiros, as marcas têm poder. Então, se a marca do Cruzeiro for a leilão, isso é, todos os credores se juntarem e falarem, bom, vamos vender o que o clube tem e ratear entre nós, né, proporcionalmente o tamanho da dívida. Então, a marca do Cruzeiro for a leilão, algum investidor interessado em gerir ou fazer dinheiro, porque é um potencial, né, um ativo muito forte a marca de um clube. É ela que leva torcedor, quer dizer, a camisa que leva torcedor para os estádios, é a camisa é o clube que você quer ver na TV.
Então ela é um potencial muito grande. Então, basicamente, seria vendida a marca. Eu não sei como funciona o sistema de licenças para as competições aqui no Brasil, então ela poderia ser um ativo também. Isso é, eu compro a licença de um clube, então eu pego a vaga dele na série que ele estiver disputando. Então ela pode ser um ativo também, e é basicamente isso. O Cruzeiro ia vender, o gestor da massa falida venderia isso, ratearia entre o valor obtido entre os credores e começaria uma vida nova, quer dizer, um novo clube, um novo Cruzeiro aí para o futuro e para para fazer com que esse ativo potente, que é a marca, continue gerando renda e riqueza, ao invés de na mão dos antigos administradores que estava gerando ou está gerando prejuízos e dívidas monstruosas. Então, assim, o que a gente pode esperar, o valor intrínseco de um clube de futebol, o valor que tem aí, é o potencial da marca gerar fluxo de caixa. A gente tem algumas avaliações aí de valores de clubes brasileiros, né? A BDO faz uma e a Transfer Market faz outra. Aí, e a Transfer Market está dando que o Cruzeiro varia em torno de 18 milhões de euros, 120 milhões de reais. E a BDO fala em 600 milhões de reais. É assim, o valor, na verdade, vale quanto pagam, né? Você pode falar que vale o quanto quiser, fazer 1000 estimativas e cálculo, mas vale o quanto pagam. E o investidor vai comprar ou não a marca Cruzeiro, de acordo com o apetite dele e com a perspectiva dele de gerir essa marca e torná-la lucrativa. É o fluxo de caixa potencial da marca Cruzeiro é que vai dar o valor dela na cabeça de cada investidor, de cada um que acredite que possa gerir melhor ou pior tal marca. Quer dizer, se eu vou comprar o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Grêmio, é porque eu acredito que eu possa extrair daquela marca mais do que está sendo extraído. Por isso que o valor vai variar de acordo com cada investidor. Então, a solução para o atual Cruzeiro não existe. É a falência. Isso não é nada novo, né? Na Europa, alguns países que deixaram seus clubes quebrar viveram isso. Você tem o Parma na Itália, a Fiorentina na Itália, o próprio Verona foram à falência. Novos investidores foram lá, compraram os ativos, isso é, a marca e algumas licenças, e retomaram. Porque os clubes que representam cidade, e o Cruzeiro tem um potencial muito grande, você está falando de uma Belo Horizonte, de uma grande Belo Horizonte, talvez com 2 milhões e meio, quase 2 milhões e 3 milhões de pessoas. Então você está falando do universo aí, vamos dividir ela no meio, de 1 milhão e meio de pessoas, de 1 milhão e 200 mil pessoas, né, de público potencial para um Cruzeiro, para um clube desse, que pode ser muito rentável sim, mas na mão de novos administradores. Os credores vão sem dúvida nenhuma, receber apenas uma pequena fração daquilo que tinha a receber, mas é assim. Quando você dá crédito, você está arriscado a tomar o calote. É o que vai acontecer com grande parte aí dos credores do Cruzeiro. Vale também colocar aí na conta de ativos as taças, né? Sempre vai ter um cruzeirense rico que vai comprar, talvez para guardar em casa ou fazer um pequeno museu, e isso às vezes tem um bom valor. É a história afetiva de muita gente. E isso pode ter sim um bom valor para reduzir ou satisfazer ainda mais os credores interessados. Mas o que a gente tem que colocar aqui é que o modelo do Cruzeiro ele não é o único, não. Tem alguns modelos no futebol brasileiro que já estão se saindo vencedores. É evidente que depois da pandemia tudo vai mudar, a gente vai ver como é que vão ficar esses resultados, mas você vê um Palmeiras aí entrando nos eixos, um Flamengo também entrando nos eixos, alguns outros clubes menores, como um CSA, um Atlético Paranaense, encontrando o seu nicho, e isso é muito interessante. O modelo do Cruzeiro foi quase que um all-in. Nós vamos gastar o que não podemos em jogadores, porque aí nós vamos ser campeões e vamos ganhar prêmio e disputar mais e encher mais nossos estádios e conseguir mais patrocínio. Mas corre o sério risco de uma bola bater na trave e não entrar, do título não ganho. E basicamente foi isso que aconteceu com o Cruzeiro em 2019 e em 2018 você já via esse caminho traçado, né? Eu puxei aqui
tive a curiosidade, né, de pegar os balanços do Cruzeiro desde 2011. E aí não tem um ano azul, nem perto disso, né? Você tem de 2011 até 2019, vamos lá, 13 milhões, 13 milhões de déficit, 31 milhões de déficit, 22, 38, 25, 30, 16. Aí em 2018 você tem 73 milhões e agora em 2019 a grande catástrofe com 400 milhões de reais de prejuízo. Então realmente se tornou inviável a operação do atual Cruzeiro e eu só vejo a falência como caminho. Eu gosto muito de acompanhar um pouco de finanças de futebol pelo blog do Rodrigo Capello. E lá ele coloca alguns senões na falência, mas eu acho que ele não vê essa perspectiva porque muita gente fala, se for falência é como se você desse um indulto aos devedores. Quer dizer, um Zezé Perrella, Itamar, sei lá, todos aqueles caras lá, Itaíra, eu nem sei como é que chamam os dirigentes que passaram pelo Cruzeiro, principalmente nesses últimos 5 anos. Mas aí eles deixam o clube falir e retoma no novo. Não. Você tem aí a figura da sucessão, né? E a sucessão é quando a fraude é o credor, quando você simplesmente a falência, abre um novo CNPJ e passa os ativos a qualquer preço para a nova empresa. Não. Aí quem tem que controlar a venda de ativos são os credores e não os devedores, né? Porque senão eles vão passar a qualquer preço para a empresa do sobrinho, do filho e a um valor de banana e aí vão ter um ativo potencial como a marca e as licenças do Cruzeiro para gerir no futuro. Então não, é a massa falida, quer dizer, são os credores da massa falida que tem que executar essa venda dos ativos para obter o máximo retorno possível deles. E aí funciona como um sistema de voto, né? Se eu sou um banco que desses 800 milhões eu tenho 500 milhões, então eu tenho 60% dos votos na massa falida e eu vou escolher. Claro que eu vou ter o poder de aceitar ou não as propostas que vêm. Esse é um sistema de falência muito grande. O engraçado é que muita gente pensa que os clubes de futebol, eles não têm dono. Né? Você fala, a torcida tem que votar para presidente. Não, tem que ser uma votação democrática. Não. Os clubes de futebol têm dono, sim, e são os detentores de título patrimonial dos clubes sociais. Mesmo se seu clube não tiver piscina, bocha e as atividades sociais, como o Cruzeiro não tinha, né? O Cruzeiro parece que o clube social é só uma sede administrativa. Mesmo assim, aqueles que detêm as cotas e os títulos patrimoniais dos clubes são os seus verdadeiros donos. E isso é muito engraçado, porque uma aflição minha é que os clubes não procuraram ainda o mercado de capitais para financiar suas atividades. Isso é, abertura de capital na bolsa, pura e simples como eu estou falando. E seria muito interessante você pegar um São Paulo, um Corinthians, todos esses clubes que têm as suas sedes sociais e são dos associados, eles já nasceriam com uma base de acionistas pulverizada. O que precisa acontecer nos clubes de futebol é a mesma coisa que aconteceu com a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela era um clube. Ela era um clube controlado pelas corretoras. As corretoras é como se fossem os associados dos clubes de futebol. Então você precisa, o que na Bolsa de Valores acabou se chamando quando ela fez sua abertura de capital, foi a desmutualização dos títulos. Então isso aconteceria também com os clubes de futebol. O detentor de um título patrimonial de um clube de futebol, ele receberia o título patrimonial do clube social e uma ação correspondente à sua participação, é evidente, da empresa de capital aberto, São Paulo S.A., Corinthians S.A., Flamengo S.A. Então ela já nasceria com essa base de capital pulverizada, e aí se você quiser só continuar sendo sócio e frequentar a piscina, você vende sua ação e investidores no mercado comprariam ela. Então eu vejo o mercado de capitais como uma solução ótima para os clubes de futebol, mas antes disso eles têm que passar por essa depuração de sair da massa, das mãos dos administradores que faliram os clubes e passar para os seus credores. É o caminho mais justo, um caminho que alocaria capital de uma forma muito mais eficiente e daria saúde financeira ao futebol. O futebol é uma atividade profissional e, como tal, tem que gerar lucro. É isso aí, pessoal.